Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Consultório Aberto, programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos sobre os problemas da saúde mental provocados por esta pandemia da Covid-19. Antes de iniciarmos o programa de hoje, vou convidá-los a subscreverem o nosso canal no YouTube, onde podem, aliás, assistir aos diversos programas que já realizamos sobre a saúde mental. Convido-os a seguirem-nos também na nossa página no Facebook e a atualidade guimaranense em maisguimarães.pt. Como habitualmente, neste consultório aberto, temos Emanuela Lopes, é psicóloga no Hospital Senhora da Oliveira Guimarães, e hoje também um convidado especial, Francisco Miranda Rodrigues, é bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, é o convidado deste consultório aberto de hoje. Muito boa tarde a ambos. Obrigado por estarem connosco. Obrigado ao Dr. Francisco Miranda Rodrigues por aceitar este nosso convite. Espero encontrá-los bem neste período delicado até da segunda vaga da Covid-19 e que está a colocar sobre grande pressão todos os portugueses e certamente também os psicólogos. Se me permite, Dr. Francisco, vou passar a palavra à Emanuela Lopes, psicóloga de serviço neste consultório aberto. Olá, Emanuela, espero que tenha tido uma boa semana. Isto começa a complicar aqui em Guimarães, Emanuela. Sim, olá, boa tarde, Eliseu, olá, boa tarde, Dr. Francisco. Sim, esta semana temos sido confrontados com os números assustadores. De facto, em Guimarães e aqui em cima no norte, particularmente aqui, os números aumentam de uma forma exponencial. E isto é algo que nos leva e que tem que nos levar a refletir e tentar perceber o que se passa. E acho que também é um bom tema de falarmos aqui um bocadinho hoje, não é? Como é que também podemos ajudar a combater estes números que são assustadores. Por isso, não podemos deixar nunca de reforçar os comportamentos protetores de toda a gente e tentarmos estarmos juntos para diminuir rapidamente a propagação deste vírus. Dr. Francisco Miranda Rodrigues, para ter uma ideia concreta da realidade guimaranense, portanto foi notícia ontem, sexta-feira, que nos últimos 16 dias em Guimarães tivemos um aumento de 4.300 casos positivos de Covid-19. Estamos a falar de uma duplicação do número de casos. Em 16 dias, o mesmo número de casos que obtivemos no Conselho durante 9 meses, desde março, desde o início desta pandemia. Há, portanto, aqui uma grande pressão sobre as pessoas, sobre os profissionais de saúde também, sobre os psicólogos em particular. E o que é que nós podemos pedir que os psicólogos façam pela população nesta altura? Qual é o papel do psicólogo nesta pandemia? Boa tarde. Boa tarde e muito obrigado pelo vosso convite. Muito gosto em estar aqui convosco e podermos partilhar um pouco daquilo que tem sido a experiência durante estes tempos difíceis e muito complexos que estamos a viver. Pois os psicólogos e as psicólogas têm um papel muito importante, que tem tido, aliás, bastante destaque durante esta crise pandémica. Isso também tem sido mais ou menos, julgo que, evidente. E o reconhecimento por aquilo que é o papel e aquilo que os psicólogos podem fazer também tem sido crescente, e ele é essencial particularmente para dar suporte em duas grandes dimensões: uma aos próprios profissionais de saúde que estão mais nessa linha de combate a esta pandemia e, portanto, aqueles como médicos, enfermeiros, auxiliares de ação médica que têm fruto, por um lado, de um risco direto a que estão sujeitos mais elevado, por outro, aos níveis de stress que a pressão associado a esta duração da crise e agora ao exponenciar em termos de número de casos, que também cria uma pressão acrescida, e portanto os psicólogos têm aí um trabalho e uma missão, e depois por outro lado, relativamente à população em geral, e nessa população em geral depois com uma área muito específica que tem a ver com os decisores políticos ou com as autoridades
tanto a nível local, como regional, como nacional, onde, nesse aspecto em particular, devem contribuir com informação para essa decisão, para a decisão para a decisão política ou para a decisão das autoridades, e para a população em geral, contribuindo, por um lado, para a disseminação de informação fidedigna sobre a própria pandemia em si, combatendo a desinformação. Por outro lado, podendo ser, e nós temos aliás um programa específico em conjunto com a Direção-Geral da Saúde, com vista a agregar os psicólogos como mobilizadores sociais e que possam, portanto, trabalhar com algumas ferramentas que nós, em conjunto com a Direção-Geral da Saúde, preparamos para envolvimento junto das comunidades e fazerem este trabalho de forma mais estruturada, lá está, de disseminação de informação fidedigna, mas informação também relativamente à literacia em saúde psicológica e informação essa que é muito importante para garantir que uma parte das pessoas que possam ter alguns recursos próprios, competências próprias para isso, que possam com esses mesmos recursos, autonomamente, tentarem lidar com os desafios que vão sentindo a esse nível na pandemia. E, portanto, primeiro, garantindo que as pessoas têm mais condições para cada vez mais reconhecerem sinais sobre o impacto que possam estar a sentir desta crise a nível psicológico e saberem o que é que fazem com isso quando sentem esses impactos. E é aí que vem uma terceira dimensão, digamos assim, uma terceira dimensão do trabalho dos psicólogos, que é precisamente a intervenção depois de apoio às pessoas diretamente. E essa intervenção reveste-se das mais diversas formas e nos mais diversos contextos, está transversal na sociedade também durante esta crise e, portanto, podemos assistir a isso desde o Serviço Nacional de Saúde, passando depois pelo sistema educativo, pelas escolas, ainda podemos falar da sua presença ao nível de estruturas, seja da segurança social, seja até da justiça, no apoio àquelas que são populações mais vulneráveis, desde das crianças e jovens que estão em casas de acolhimento ou ao acolhimento residencial de idosos, ou ainda comunidades específicas como as comunidades de apoio terapêutico a toxicodependentes ou ainda dos reclusos. E, portanto, há aqui um conjunto muito diversificado de atuação, transversal em toda a sociedade, para além, claro está, da intervenção nos seus consultórios e uma intervenção que ganhou talvez mais visibilidade durante a primeira fase da pandemia, mas que já era um investimento que estava a decorrer há algum tempo por parte das autarquias, em que os psicólogos e psicólogas que trabalham nas autarquias também foram muito chamados a reforçarem respostas ou a criarem até respostas muitas vezes respostas psicossociais, mas às vezes até, em alguns casos, respostas de aconselhamento psicológico, um pouco até mimetizando aquilo que aconteceu com o Serviço de Aconselhamento Psicológico da linha SNS 24, tentando reforçar que precisa de resposta mais ao nível local a esse nível. E pronto, e isso tem sido, acho que isto faz assim um apanhado daquilo que os psicólogos de forma geral têm estado, em que dimensões em que têm estado a atuar, e sempre numa perspectiva, com qualquer uma destas populações, de tentar, numa primeira abordagem, capacitar, explorar com as pessoas aquilo que são as suas competências e aquilo que podem fazer por si próprias e de forma a mais rapidamente possível estarem autónomas a lidarem com este desafio, a lidarem com a ansiedade, com o medo, com dificuldades que estejam a sentir para dormir em condições ou uma irritabilidade que possa começar a ter consequências para as relações, sejam elas laborais, sejam elas pessoais,
E tudo isto e muitas outras dimensões, isto é a título de exemplo, podem ter o apoio de um psicólogo ou psicóloga e felizmente estão a existir cada vez mais, está a existir cada vez mais uma melhor acessibilidade aos serviços destes profissionais, por muito que ainda exista para fazer em alguns contextos em particular. E Manuela, no terreno, no Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, no Conselho de Guimarães, os psicólogos que estavam disponíveis são atualmente os que estão? Houve um reforço, nota-se um reforço do número de psicólogos que estão disponíveis à população. Os que estão ao serviço estão já sobrecarregados de trabalho. Há isso ou não, nesta altura? O que é que está a acontecer? Qual é a realidade? É uma realidade distinta e um bocadinho heterogénea, como o Dr. Francisco falou. Temos, por um lado, os psicólogos a trabalhar no SNS e, de facto, somos muito poucos. Já somos muito poucos nas condições ditas normais, em condições de pandemia, muito mais, porque, de facto, acresce outro tipo de trabalho que temos também que dar resposta. Em relação ao Conselho, nós soubemos logo no início da pandemia e exatamente como o Dr. Francisco falou, soubemos que aqui o município contratou, penso que 30 psicólogos para dar resposta, portanto a Câmara, para dar resposta um bocadinho, estarem mais próximas, eu no fundo penso que percebi isso, mais próximas das famílias, dar resposta mais realmente à pandemia, à Covid-19, e estavam muito próximas das famílias, dos doentes que estavam internados, nem tanto, mas este contexto familiar, trabalhavam em rede, portanto foi feita essa aposta e muito bem, mas continua a ser de facto insuficiente, acho que ainda temos algum caminho para andar, mas as respostas também são a ser dadas, há outro tipo de respostas, as linhas telefónicas também foram uma das coisas que aqui em Guimarães se fez, a nível local se foi muito trabalhado também, e nesta altura aumenta a segunda vaga, voltamos a sentir essa pressão da procura. Já temos não só os doentes Covid e os familiares doentes Covid, mas começam-nos a aparecer, sobretudo mais em contexto privado, as pessoas ditas psicologicamente saudáveis, portanto pessoas que nunca tiveram problemas psicológicos e que agora não é que propriamente apresentem uma doença ou uma entidade nosológicas, mas já começam a sentir-se assoberbadas com algumas queixas e já sentimos a procura dessas pessoas em gabinete e deve-se um bocado a este cansaço, a esta irritabilidade, ao confinamento, às incertezas, à comunicação, falam-nos muito isso, aliás ainda há pouco tempo tinha esta conversa com uma colega médica, no nosso gabinete perguntam-nos se realmente a situação é mesmo assim tão grave. Será que é mesmo assim tão grave? Será que está assim mesmo tão mal? Pronto, e isto também é um trabalho que temos que fazer e que temos que desmontar e que temos que ajudar. Esta história da literacia para mim é fundamental, acho que é um pilar e que também é algo que temos que ajudar e cada vez falar mais. E eu acho que é um dos grandes objetivos deste programa também, fazer chegar esta informação a um número maior de pessoas, da comunidade em geral, e pronto, eu acho que esse trabalho é de facto fundamental. Doutor Francisco, devido ao isolamento social que todos fomos sujeitos, portanto, iniciou-se este processo de consultas de psicologia à distância. Como é que os psicólogos portugueses estão a lidar com esta nova forma de dar consultas, de consultar os seus doentes, de os ouvir e de os aconselhar? Pois, de uma forma geral, os psicólogos e psicólogas portugueses tiveram uma capacidade de adaptação e de resposta rápida tremenda. Foi absolutamente exemplar a forma como essa adaptação aconteceu. Nós também tentámos, desde o primeiro momento, criar instrumentos de apoio que tentassem facilitar um pouco esse processo de adaptação, nomeadamente com ações com documentação de suporte à atividade à distância e com ações de sensibilização para que cuidados a ter, e isso foi feito num tempo recorde, foi num espaço de dias estava disponível
para os psicólogos, e nesse aspecto eu julgo que nós tivemos claramente aí sim na linha da frente das respostas que as ordens deram aos seus profissionais e depois inclusivamente montando, agora já depois numa segunda fase conseguindo montar até formação estruturada sobre a intervenção à distância e que tem sido, aliás, a que tenha recorrido milhares de psicólogos e psicólogas por todo o país, ainda mais com esta enorme vantagem. Nós tínhamos uma estrutura que nos permitia com alguma rapidez preparar formação, já tínhamos alguma formação em e-learning, mas também adaptámos outras formações, entretanto temos vindo a adaptar formações que funcionavam em regime de e-learning, que passaram também para e-learning e tínhamos realmente estrutura interna que já nos permitia fazer este tipo de trabalho e temos vindo a aproveitá-lo o mais possível para disponibilizar aos profissionais aquilo que possam necessitar mais de apoio a esse tipo de intervenção. Fizemos inclusivamente sair, e foi possível porque elas já estavam a ser trabalhadas há muitos meses, porque se não fosse assim não tinha sido possível saírem precisamente logo no primeiro mês da pandemia, isso seria impossível. Fizemos sair linhas de orientação para a prática profissional em health, enfim, que não existem assim linhas dessas em todos os países. Portanto, um documento orientador muito minucioso que também dá uma boa ajuda aos psicólogos e portanto isso foi mais um aspecto que, enfim, trabalhámos com bastante antecedência, não adivinhando que isto iria acontecer, mas porque este trabalho foi iniciado porventura talvez no início de 2019, portanto não havia qualquer previsão do que é que fosse nesta matéria, mas sabíamos que era muito importante que os psicólogos tivessem preparação e orientações sobre como é que podiam lidar com a tecnologia a este nível da saúde e ainda bem porque acabou por ser precisamente no timing exato para as poderem utilizar da melhor forma. Criámos também fóruns de apoio aos profissionais, de modo a que estes pudessem recorrer neste momento mais difícil em termos do seu próprio autocuidado e pudessem discutir entre pares várias situações e portanto temos esses grupos moderados de modo a também ajudarmos nessa matéria. Isso também foi algo que foi construído muito rapidamente, ao mesmo tempo que criámos a formação para para o apoio à construção das tais linhas, sejam as psicossociais, sejam as linhas de aconselhamento psicológico, tanto com documentos como com webinars de apoio e portanto eu acho que os psicólogos aproveitaram muito bem aquilo que eram as ferramentas que estavam a ser disponibilizadas e por isso tiveram participações aos milhares em todas estas iniciativas, e isso permitiu que a resposta fosse uma resposta também mais rápida. Depois ainda tivemos algumas coisas mais específicas que fizemos em conjunto com os profissionais no terreno, um pouco por todo o país, não posso dizer que tenha sido a 100% de todo o território, mas um pouco espalhado por todo o país, que foi, por exemplo, ao nível do Serviço Nacional de Saúde, aproveitando aquilo que estava a ser a resposta que estava a acontecer no Centro Hospitalar de São João, por virtude de ter sido também o Centro Hospitalar de São João que teve que levou com a primeira pressão de casos. Também por causa disso, o serviço de psicologia do Centro Hospitalar também foi o primeiro a ser pressionado para uma resposta específica nesta matéria. E houve aqui uma confluência, mais uma vez, de fatores que ajudou todos, particularmente que ajudou aqueles que beneficiam dos serviços dos psicólogos, que foi, nós tínhamos batalhado muito, Manuela acompanhou e acompanha isso bem, eu sei, por garantirmos uma organização diferente para os serviços de psicologia nos centros hospitalares. É essencial que se cumpra aquilo que é uma determinação do Governo de 2018 relativamente à autonomia em todos os serviços de psicologia do Serviço Nacional de Saúde. Isso ainda não acontece em todos e é importante que aconteça, porque o que se demonstra é que a capacidade de resposta de um serviço autónomo, que portanto pode gerir os seus recursos e pode acautelar, ter as condições para responder devidamente
quando estas situações acontecem, mas também no dia a dia, em que pode ser muito mais eficiente e dar respostas transversais e em crise, ficou muito patente a diferença entre serviços que já tinham essa autonomia, como o caso do Centro Hospitalar de São João, mas não sendo o único, mas pronto, foi o primeiro que foi ativado nesse sentido, e aqueles que não o tinham e que ficaram dependentes de ativações por parte de outros profissionais que demoraram muito tempo a acontecer, demoraram muito mais tempo. E o que nós tentámos fazer, com o conhecimento do Ministério da Saúde, foi nós acabámos por nos substituir à ausência de estruturas de articulação regionais e nacionais dos psicólogos, e que no fundo está muito ligado também a que esta autonomia no terreno esteja a ser implementada há pouco tempo, não é? E portanto substituímos, passando aquilo que era a experiência que estava a acontecer no Centro Hospitalar de São João para muitos outros centros hospitalares e para muitos outros agrupamentos de saúde por todo o país. Mas fizemos isto nós, enquanto ordem, como se fôssemos uma espécie de estrutura de articulação dentro do SNS, que não somos, não é? Portanto, tentámos aqui fazer o máximo nesta substituição de recurso para garantir que as boas práticas e a experiência de resposta era o máximo replicada adaptadamente depois aos outros locais. E portanto isso também foi uma coisa que os psicólogos acabaram por fazer também com muita rapidez, porque quando, por exemplo, foram ativados os gabinetes de crise em saúde mental, que são uma coisa que foi criada para um contexto diferente deste, não foi criado para um contexto pandémico, nem pouco mais ou menos, foi criado para quando aconteceu, por exemplo, aquela situação dos incêndios, para se acontecer outra vez, poderem ser ativados, ou situações de acidentes de grande dimensão, imagina um acidente aéreo, qualquer coisa dessa dimensão, mas que é uma catástrofe, é algo localizado ali, muito no tempo, circunscrito. Isto não, nós estamos a falar de uma situação global, nem sequer é nacional, é uma situação global, prolongada no tempo e sem fim à vista, e portanto não preenche minimamente esses requisitos. Mas quando esses gabinetes de crise foram ativados e chegaram ao terreno para, ok, vamos lá agora preparar esta resposta envolvendo os psicólogos já estavam a dar a resposta. Há muito. Há muito tempo que essa resposta estava a ser dada quando isso aconteceu. E, portanto, foi exemplar, eu acho que foi absolutamente exemplar, e aliás tem sido exemplar, literalmente, até para mostrar a outros países. Nós, ao mesmo tempo que tudo isso estava a acontecer, estávamos em contacto com os nossos colegas de mais de 60 países, numa rede internacional que foi montada a partir daquela iniciativa que tivemos na área do ambiente, em que contou com a presença do Sr. Presidente da República sobre a crise climática, e a propósito disso nós criámos uma rede internacional em conjunto com a nossa congênere americana, e essa rede internacional teve a funcionar e está a funcionar ainda hoje permanentemente, mudando aqui um pouco o shift durante os primeiros meses da pandemia, passando só a responder a trocas de recursos para a resposta entre os vários parceiros e, portanto, com traduções a acontecerem permanentemente de tudo o que estava a ser feito entre pares, entre estas organizações, e isso permitiu, na verdade, não se pode dizer que nós tenhamos usufruído muito. Eu julgo que não me estarei enganado se nós tivermos adaptado 3 ou 4 produtos que vieram de outras paragens, mas os nossos produtos, que foram muitos, foram mesmo muitos, foram na casa das centenas que produzimos, esses sim foram bastante utilizados lá fora, e tivemos inclusivamente, fizemos sessões tanto a nível europeu como a este nível mais global, porque isto tem organizações de todos os continentes, fizemos sessões para explicar como é que tínhamos montado o serviço de aconselhamento psicológico do SNS 24, porque essa também é outra questão. Não havia condições por parte do Serviço Nacional de Saúde para, num período tão curto de tempo, ter montado este serviço. Havia condições do ponto de vista
de capacidade tecnológica. Os serviços partilhados do Ministério da Saúde, em conjunto com o fornecedor de serviços do SNS 24, tinham essa capacidade tecnológica. Mas não havia capacidade técnico-científica dentro do SNS para, ao mesmo tempo que estava a acontecer tudo o resto, dar uma resposta destas. E, portanto, o que nós aí fizemos fomos juntar, a pedido, foi um pedido explícito, expresso, logo na primeira semana de pandemia, primeira semana de março, da Sra. Ministra da Saúde, no sentido de nós, ordem, podermos ajudar a fazer esta montagem. Portanto, nós articulámos diretamente com os serviços partilhados do Ministério da Saúde e portanto, coordenámos um grupo de peritos para montar os protocolos de intervenção e os algoritmos de resposta que eram necessários para fazer a avaliação, e foi um trabalho em tempo recorde, em 15 dias, para pôr uma linha nacional de 7 dias por semana, 24 horas por dia a funcionar, com mais de 60 psicólogos à chamada. Enfim, dentro das condições possíveis, numa situação absolutamente atípica de crise, de resposta que era preciso, era que fosse rápida, e portanto, mas foi possível, e os psicólogos também aí deram uma resposta enorme, não é? Quer dizer, a resposta foi rapidíssima. Nós sempre que pedimos aos psicólogos para se estavam disponíveis para esta linha ou para aquela linha que estava a ser montada, as respostas, em pouquíssimas horas nós já tínhamos algumas centenas de respostas que permitiam imediatamente fazer o processo. Que depois trabalhámos em termos de formação também, mas os psicólogos responderam em toda a linha. Nas escolas foram um pilar essencial da organização de resposta das escolas. Eu tive muitos diretores de escolas que falaram comigo sobre isto, por exemplo, diretores de escola que estão no Conselho Nacional de Educação comigo, e que falaram comigo relatando que se tinham apoiado muito nos seus psicólogos ou no seu psicólogo ou psicóloga para darem a resposta. Foi-lhes essencial para darem essa resposta. E isso, aliás, foi tão... O melhor indicador disso é que a prioridade dos técnicos especializados, quando o Ministério tinha acabado de reforçar o número de psicólogos nas escolas, e portanto nós já tínhamos quase que duplicado o número de psicólogos das escolas, o Ministério deu como prioridade a contratação de mais 450, praticamente são 450 psicólogos para as escolas por causa da resposta à pandemia. Portanto, isso só foi possível porque os diretores das escolas disseram: nós queremos psicólogos, precisamos de mais psicólogos para dar este apoio. Foi muito importante e é absolutamente exemplar o trabalho que os psicólogos fizeram. E Manuela, nota-se, portanto, que há, de facto, houve grandes alterações ao nível da psicologia e do serviço que os psicólogos prestam à população. O que está no terreno, nesta altura, é suficiente para aquelas que são atualmente as necessidades? Ou, sendo suficiente, há também essa necessidade de se reforçar ainda mais, tendo em conta a previsibilidade de maiores problemas surgirem mais à frente? Está a falar em relação ao número? Ao número de psicólogos e também às necessidades atuais e aquelas que são previsíveis. Sem dúvida absolutamente nenhuma. Eu penso que à semelhança do resto do país, nós temos aqui, por exemplo, no A6 Guimarães, um psicólogo, que dá apoio ao concelho. Temos em Vizela e que dá, penso, meio tempo nas Caldas das Taipas, e temos uma, penso que em Faf e uma em Cabeceiras, e no hospital somos 4. Portanto, tendo em conta que o Concelho de Guimarães tem cerca de 160.000 habitantes, mas damos ao Hospital de Guimarães, tem uma área geográfica que vai aos 800.000, não é preciso fazermos muitos cálculos para percebermos que, de facto, somos muitíssimo poucos em termos do acesso, falando da componente pública, não é? Nem toda a gente tem o acesso ao privado, muita gente recorreu à linha SNS 24, muita gente, aliás, tive até doentes meus que fizeram e quando se viram mais atrapalhados, portanto, nós também fizemos muito também esse trabalho, e houve pessoas que ligaram, e foi e é um recurso
que pode ser utilizado, mas nós precisávamos, acho que estamos todos de acordo, nós psicólogos, ser bastonário e penso que a comunidade toda em geral, de que precisamos de muito mais psicólogos. Então aqui em Guimarães, definitivamente, se estamos a falar do Conselho, precisamos de muito mais. Acho que trabalhamos muito, acho que trabalhamos bem. Evidente que temos algumas condicionantes que o Sr. Bastonário já falou, que têm a ver também com algumas especificidades institucionais e locais, mas acho que o que se faz também se faz bem, e acho que a comunidade também tem um bocadinho e reconhece isso, mas era imprescindível aumentar de facto o número de colegas no terreno. Em relação, deixe-me só dizer uma coisa, em relação à componente digital, de facto eu acho que foi muito isso, nós fomos muito reativos, nós chegámos rápido aos nossos doentes, por telefone, pelas videochamadas, algo que nunca usamos e então no sistema público não era uma ferramenta que era usada. Hoje em dia, repare, hoje estamos a fazer, nós fazemos o nosso programa via Zoom, estamos a fazer não é? Esta ligação, esta era digital veio ganhar outra dimensão que a pandemia proporcionou e em termos clínicos também. E vejo que doentes, ainda hoje que vêm à consulta, porque alguns doentes já faltam, doentes, Covid positivos, em isolamento profilático, alguns têm medo de ir ao hospital. E depois temos a dificuldade de faltar aos trabalhos, porque hoje estes efeitos colaterais da pandemia também são muito complicados, portanto as pessoas já nos pedem também isso. E então até nos pedem para intercalar, e sobretudo aqueles casos clínicos que permitem que isso que assim o façamos, já são as pessoas a pedir-nos isto. Portanto é fundamental continuarmos nessa linha e de facto veio trazer aqui um ganho. E às vezes eu vejo os meus colegas médicos, ou às vezes outras áreas, a perguntar-nos até que ponto isso é mesmo assim, a questão da presença, do setting, ainda da psicologia muito clássica, e que também temos de desmontar um bocadinho. Há pouco tempo me perguntavam isso, mas isso será mesmo assim? Será que tem o mesmo efeito? Pronto, isso é todo um trabalho que estamos a começar e é um trabalho que tem que ser dado a continuidade. Dá para perceber que houve então um reforço das equipas já do Serviço Nacional de Saúde e noutras áreas para a ordem dos psicólogos portugueses. Este reforço é já suficiente para os desafios que estão pela frente? Nem para os que estavam por trás, quanto mais para os que estão para frente. Não. No Serviço Nacional de Saúde, não. E os psicólogos, já agora colocava-lhe essa questão, os psicólogos que existem em Portugal, estão formados, são suficientes para responder às necessidades? Sim, isso perfeitamente. Nós somos 23.000, devemos ter, ainda temos dos rácios de maior número de psicólogos por habitante da Europa, portanto, quanto a isso não temos de estar preocupados. Estamos no top 3, acho eu, do número de países com o maior número de cursos de psicologia por habitante. Temos 31 cursos de psicologia em Portugal, portanto não temos o problema que existe numa outra profissão em que me parece que não são formados os profissionais suficientes para aquilo que o país precisa. Mas no nosso caso o problema não é todo esse, o problema é que em algumas áreas não estão a ser ainda contratados os profissionais que são necessários para fazer face àquilo que as pessoas solicitam. E depois há um conjunto de ineficiências que conduzem a isso. Alguns erros políticos e ineficiências do próprio sistema. As ARS, por exemplo, são um entrave à fluidez de decisão necessária da forma como têm estado a funcionar. E acabam por mais atrapalhar do que ajudar a resolver situações, infelizmente, em muitos casos. Depois leva a haver um poder e uma centralização muito grande de decisão até para micro coisas na tutela, no Ministério, e isso faz com que seja praticamente impossível a gestão e chegar a todo lado. Eu julgo que esse é um dos outros problemas. Depois uma informação que chega para decisão muitas vezes enviesada, vamos chamar-lhe assim, e portanto não é a melhor informação que chega por vezes para que os decisores, que lá está mais uma vez, concentram
demasiado esse poder de decisão, mas também se percebe que concentram demasiado o poder de decisão, na verdade, quando as estruturas intermédias que deveriam fornecer boa informação e ajudar na tomada de decisão não o fazem convenientemente e, portanto, isso coloca toda a gente à defesa e coloca toda a gente com receio enfim, é uma máquina, a máquina do Ministério é muito pesada e funciona muito melhor, claramente, ao nível depois local, ao nível onde estão os centros hospitalares, onde estão os agrupamentos de centros de saúde e, portanto, onde são os profissionais muito mais que fazem aquilo que é a resposta, não é? Muitas vezes até também com mais-valias por aquilo que é o trabalho feito pelos administradores a estes vários níveis, mas depois quando se vai mais para cima disso começam os problemas. E portanto, no nosso caso, para além de termos estado durante muito tempo sem concursos e sem mecanismos e atenção à contratação de psicólogos, depois, quando foi aberto o concurso, passado 20 anos, foi aberto em 2018, um concurso para os cuidados de saúde primários. Esse concurso foi um concurso aberto com regras antigas, absolutamente anacrónica em termos daquilo que é a legislação atual. É um concurso que tinha regras que até tiveram que ser ali quase que marteladas, vamos chamar-lhe assim, para caberem dentro daquilo que era uma existência da Ordem dos Psicólogos, porque senão nem sequer com os requisitos de acesso à profissão o concurso bateria certo. E por isso nasceu um bocadinho torto e não se endireitou, como geralmente acontece nestas coisas. Concorreram, fruto também da realidade socioprofissional, concorreram quase de 3.000 psicólogos, num concurso que obriga à entrevista a todos os candidatos admitidos a concurso. Portanto, em que os júris são necessariamente psicólogos que estão onde? Nos cuidados de saúde primários, ou seja, são dos poucos que estão nos cuidados de saúde primários, que neste momento tem pouco mais que 250 psicólogos, nos centros de saúde, porque depois há aí umas habilidades contabilísticas onde aparecem uns dados em que nas tabelas aparece muito mais, aparecem 400 e tal, ou o que é, porque basicamente estão a considerar psicólogos que estando nas ARS depois aparecem ali classificados porque vêm do antigo IDT, do antigo Instituto da Droga e da Toxicodependência. Portanto, mas pronto, nos centros de saúde estamos todos de acordo que o número é este. O grande problema também é que a organização do Ministério nem sequer permite saber, por exemplo, dentro destes meses todos da pandemia, o Ministério não consegue saber quantos psicólogos foram contratados. Portanto, só para se perceber, a dimensão do problema é tal a esse nível. Nós conseguimos ir percebendo, assim, a apanhar um a um, porque oficiámos a todos os agrupamentos de centros de saúde para saber se tinham feito contratações, se não tinham, como é que estavam as listas de espera, como é que não estava, etc. Com base naqueles que nos responderam, conseguimos perceber que existiram algumas contratações ao abrigo do regime excepcional da Covid-19 para as contratações de 4 meses, que depois foram renovados, etc. Nós contabilizámos 30 nas respostas que nos deram, portanto, provavelmente terão sido mais os que foram contratados neste regime temporário. Estamos a falar de algo que, para já, não houve nenhum anúncio que tenha determinado que passasse a definitivo por alguma razão, não é? Portanto, neste momento, foi temporário, essas contratações existiram, são insuficientes, seja como for, assim como eram insuficientes os 40 do concurso também. Os 40 do concurso foram uma boa notícia numa lógica da altura que era, são 40 este ano, para o ano serão mais umas dezenas, para o outro ano serão mais umas dezenas. Como nós ficámos pelos 40 daquele ano e nem sequer esses entraram até hoje, é muito mau. Eu acho que a pergunta tem que ser feita ao Ministério da Saúde, porque eu estou aqui a lançar várias hipóteses de uma leitura que é nossa sobre o porquê. Mas quem tem que saber porquê não é a Ordem dos Psicólogos, quem tem que saber porquê verdadeiramente é o Ministério da Saúde. E mais, quem tem que responder porquê é o Governo tem que responder porquê. Porquê que o Governo admite que faltam psicólogos
nos centros de saúde, lança um concurso, não lança mais, não consegue concluir o concurso, sabemos porquê, isso sabemos todos já porquê. O concurso há de estar concluído lá para setembro do próximo ano, provavelmente, tudo correndo bem. Portanto, é o Ministério que tem que dizer porque é que não resolve, porque é que consegue resolver na educação e não consegue resolver na saúde. Porque conseguiu resolver na educação. E não resolveu só com fundos comunitários. Porque nem todas as verbas de contratação foram de fundos comunitários. Portanto, há aqui uma coisa a explicar de facto, mas é o Ministério da Saúde que tem que explicar e não é nada que eu não tenha questionado. Mas repare, eu nas reuniões às vezes com o Governo é-me perguntado se eu sei se entretanto já foram contratados psicólogos ou não. Portanto, se me é perguntado a mim isso, assim, eu devolvo a pergunta, vocês é que devem saber se contrataram ou se não contrataram. Também sei que os centros hospitalares, um pouco por todo o país, têm vindo a fazer contratações de psicólogos. Poucas, mas têm vindo. Se calhar tudo somado, também dá mais umas dezenas que foram contratados, não sei. Mas lá está, eu sei isto com base num registro experiencial, absolutamente empírico, de perguntamos ou vamos aos sítios, não é? E vamos sabendo, ainda há pouco tempo, quando fui ao OVAR, fiquei a saber in loco que eles tinham contratado, salvo erro na altura, 3 psicólogos. E, portanto, alguns, eu julgo que havia um que teria sido, uma psicóloga tinha sido num regime, destes regimes dos 4 meses, julgo eu, mas não tenho a certeza, não quero estar aqui agora a induzir em erro, mas pronto, tinham de facto contratado. Sei que em Torres Vedras, por exemplo, onde resido, portanto, por proximidade, sei que foram feitas para o centro hospitalar aqui do oeste desta zona, abriram concurso durante o processo da pandemia e eram também para 3 psicólogos, eu até posso estar a confundir e ser 2 em Ovar e 3 aqui, uma coisa assim do género, portanto, enfim, e sei por perguntas diretas aos centros hospitalares que a Ordem fez, que de facto foram feitas contratações assim desta dimensão, um pouco ali, acolá. O Centro Hospitalar de São João também sei que contratou 2 ou 3 ao abrigo deste regime. Portanto, há uma grande desorganização no Serviço Nacional de Saúde que não o permite ser eficiente a resolver estas situações e, portanto, andam numa espécie de apagar fogos permanentemente, que veio a ser agravada com a crise. Esta crise vem pôr a nu aquilo que já eram dificuldades. Uhum. Portanto, aquilo que não tinha sido resolvido até ao início da crise, dificilmente conseguiria ser resolvido durante a crise. O que é central nisto, que tem que ver com a organização do próprio sistema. E esse é o grande problema, que eu compreendo que no meio desta crise seja o pior momento para que o ministro ou ministra, qualquer que fosse, conseguisse resolver. Portanto, se não tivesse esta situação já em curso ou ultrapassada antes disto, seria muito difícil. Portanto, mecanismo de tomada de decisão muito disfuncionais, mal informados, claramente mal informados, demasiados jogos de poder dentro da estrutura do Ministério da Saúde e às vezes com questões corporativas que estão demasiado acima dos interesses dos utentes e, portanto, do interesse público e que leva, e por isso é que, enfim, eu julgo que me farão justiça particularmente e à própria Ordem quando eu digo que nós temos tido um discurso que não deixa de ser até contracorrente relativamente àquilo que deve ser o nosso papel e o papel que as ordens devem ter. Nós entendemos que, antes de mais, nós temos competências delegadas pelo Estado relativamente a um serviço que é um serviço público que prestamos. É um serviço público que tem como último dos objetivos, no sentido de que aquilo que se pretende atingir com a existência de uma ordem é em benefício dos utentes, dos clientes, dos profissionais dessa ordem. E para isso a ordem tem, por exemplo, que apostar no desenvolvimento da profissão. E isso envolve várias coisas, certo? Mas foi o Estado que delegou de competências.
Nós não somos uma organização privada. E, portanto, como não somos uma organização privada, não somos uma espécie, não somos um sindicato. Porque isto não foi criado porque os membros se juntaram e agora criamos uma ordem. A ordem é criada, no caso da Ordem dos Psicólogos, foi criada por uma lei aprovada na Assembleia da República. Houve algumas ordens que foram aprovadas por decreto e, portanto, a nível do Conselho de Ministros. Uma lei da Assembleia da República e, portanto, nós temos competências delegadas por Estado, somos uma associação pública e é com esse fim que temos que estar. Portanto, enquanto houver esta confusão instalada da conjunção destes fatores, e não é, portanto, só ausência de dinheiro, porque depois quando existem reforço de verbas, depois há uma questão de quais são as prioridades que são assumidas e porquê que são. Ora, se uma ARS, quando é questionada diretamente até por nós, por exemplo, relativamente ao centro do país, onde os rácios ainda são mais baixos do que os 2,5, há 2,5 psicólogos por 100 mil habitantes, rácio nacional. 2,5 por 100 mil. No centro do país, a região centro tem um rácio inferior. Portanto, isto dá qualquer coisa inferior a um psicólogo por concelho. Estamos a falar dos centros de saúde, ok? Ora, quando se pergunta a uma ARS centro, quantos psicólogos é que são necessários para o centro do país, para os centros de saúde? E a resposta da ARS Centro é: não precisa de nenhum mais. Esta gente vive aonde? É porque o próprio governo diz que é preciso. Mas quando é pedida informação sobre quantos mais é que são precisos a resposta é não, nós não precisamos de mais. Porque muitas vezes a ideia que parece, não sei se é a razão, mas a ideia que parece é que há uma tentativa de proteção no sentido de dizer não, nós aqui somos espetaculares e portanto cobrimos isto tudo. Até podia só haver um para todo o centro do país que a resposta seria não, nós aqui somos espetaculares e cobrimos tudo, não é preciso. Porque senão estariam a dizer não, nós realmente precisamos, já devíamos até ter posto cá e não pusemos. Se calhar é um pouco nesta lógica, não sei. Agora, a verdade é que é com este tipo de informação que depois é muitas vezes tomada a decisão. Então é o que a ordem diz ou é o que a ARS diz? E mais, geralmente as pessoas que precisam mais dos serviços, seja dos psicólogos e das psicólogas, seja dos psiquiatras, são pessoas que têm pouca voz. É ver qual é a voz que as associações de doentes, agora referindo-me a doentes, porque, enfim, como eu julgo que já começa a ficar mais claro, os clientes dos psicólogos não são somente pessoas que são doentes. A maior parte das pessoas que necessita e que beneficiaria bastante do apoio dos psicólogos não são pessoas doentes. São pessoas que precisam desse apoio para o seu bem-estar, melhoria de qualidade de vida, desempenho e que, se tiverem esse apoio, mais facilmente não irão realmente vir a ficar doentes. Seja psicologicamente, seja fisicamente, seja socialmente. Devido às relações existentes, por exemplo, com determinantes sociais como a pobreza e o círculo vicioso que isso tem associado. E, portanto, nós precisamos também tomar ações concretas de melhoria do sistema por dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde, dos mecanismos de tomada de decisão, da articulação entre os profissionais regional, nacionalmente, de modo a termos serviços que possam identificar necessidades a todo momento, permanentemente, com apoio de tecnologia, os recursos estarem identificados, de forma transparente saber-se quantos, e aqui a transparência não é no sentido de desconfiança de nada, é no sentido de conseguirmos ter de quem está no Ministério, conseguir ter os dados, porque eu percebo que não conseguem sequer, a questão é, isso tem que acontecer. Portanto, quando eu falo em transparência é nisso, não é hoje em dia a palavra transparência é utilizada à torta e à direita pelas piores razões, mas não é nada disso. Toda a gente quer ter esses números, e portanto, a questão é possibilitarmos, através de tecnologia e da organização de serviços, por exemplo, no caso dos psicólogos, saber-se a qualquer momento saber-se no serviço tal, quantos psicólogos é que a direção de serviço diz que são necessários.
e conseguirmos a todo momento saber ao todo quanto é que isso dá no sistema. Direção de serviço de psicólogos, não é, doutor? A direção de serviços de psicólogos. Direção de serviços de psicólogos. Eu também só falo de direção de serviços de psicólogos. Das outras direções de serviços não tem nada a ver. Eu tenho a ver com psicólogos. E, portanto, isso é o que tem que acontecer. Isso é o que tem que acontecer se queremos que nesta área venha a haver capacidade de resposta. Para haver capacidade de resposta é preciso esta organização de serviço. E é por isso que o Governo determinou que ela tinha que existir. O seu não cumprimento é uma anomalia. E é uma anomalia que tem que ser corrigida também, que a administração tem pouca, a administração no sentido da administração do sistema, tem pouca capacidade para corrigir, porque se não tem meios sequer para saber qual é a situação, quanto mais para corrigir. Uhum. Portanto, nós andamos depois a fazer esse papel junto às administrações hospitalares uma a uma. Uhum. Repare, portanto, o que é uma coisa absolutamente absurda do ponto de vista de gestão de recursos, quer dizer, isto não faz sentido nenhum. E por isso é na organização. Temos má organização dos serviços, má articulação dos serviços, e é aqui que está, parece-me a mim, a questão crítica para que não estejamos aqui daqui a uns anos novamente a falar de porque é que não são contratados psicólogos no Serviço Nacional de Saúde a tempo e horas, a não ser que fosse por razões financeiras. Porque os limites existem. Claro que existem limites, não se pode, nunca se vai poder contratar tudo e mais alguma coisa que pretenda. Tudo bem, só que não é disso que estamos a falar. Estamos a falar do mínimo. Não está a ser garantido o mínimo. E como a Emanuela disse muito bem, o SNS 24 pode dar uma resposta aqui a alguns tipos de situações e são intervenções muito breves. Uma parte muito significativa das pessoas precisariam a seguir ser encaminhadas para o seu centro de saúde para mais algumas sessões. E com isto evitava-se muito sofrimento, muito desenvolvimento de perturbações mais graves, medicação, muito dinheiro que se poupava ao país, muita medicação que não se receitava. Não sei se esse é um dos problemas, se não sei. Provavelmente isto também não agrada a todos, esta questão da medicação a reduzir-se. Mas a verdade é que o que está a acontecer é precisamente ignorar-se tudo isto e, portanto, atenção, eu não tenho ouvido nos últimos tempos a questão financeira. Não me têm dito que é por causa de não haver dinheiro. Não sei se é, mas não me têm dito isso. Aliás, neste momento não me têm dito nada relativamente a uma justificação plausível porque é que não. As últimas vezes que eu faço as perguntas já me dizem assim, o Sr. Bastonário já sabe qual é a resposta a isso. Portanto, neste momento, de facto, no Serviço Nacional de Saúde, não é verdade que não tenham sido contratados psicólogos, porque nós sabemos que foram. Se nos perguntarem quantos é que foram, nós não temos a certeza quantos é que são, porque o Ministério não sabe dar-nos essa informação. Noutras áreas, felizmente, que as coisas estão melhores. Existe uma melhoria. Este Orçamento de Estado permitiu, finalmente, agora recentemente, que começassem a ser contratados profissionais para as equipas multidisciplinares, para as equipas comunitárias de saúde mental. Para algumas equipas comunitárias de saúde mental. É um começo, mas é preciso que se entenda qual é o papel destas equipas comunitárias de saúde mental. Elas não substituem em nenhum momento o trabalho dos psicólogos nos centros de saúde. Em nenhum momento. Nem o dos centros hospitalares. Estas equipas fazem um trabalho que é muito importante que seja feito, que é o trabalho de garantir ao nível da comunidade que estas pessoas que, ou por exemplo, que são acompanhadas no centro de saúde e depois precisam de um acompanhamento especializado na psiquiatria ao nível de um serviço mais especializado, ou pessoas que estão mesmo na comunidade que já tinham sido identificadas como tendo perturbações, precisam de ir tendo um acompanhamento para ao caso de precisarem novamente de algum tipo de intervenção especializada, poderem tê-lo. Isto é importantíssimo. São equipas pequenas, estamos a falar de equipas com 5 pessoas, em um deles é um psicólogo. É disto que estamos a falar, para atuarem regionalmente. Pronto, foram criadas algumas, não todas aquelas que queríamos e que o Programa Nacional de Saúde Mental também gostaria que fossem criadas. É um passo.
mas é preciso dar muito mais na área da saúde, nesta matéria. É preciso, porque isto previne muito. Isto terá melhorias do ponto de vista também daquilo que é a capacidade competitiva do país, por termos as pessoas em melhores condições para trabalhar e para poderem dar o seu contributo e portanto, aí realmente as coisas não têm funcionado. E Manuela Lopes, em Portugal, como aliás também acontece pelo mundo, a saúde mental corresponde a umas décimas dos orçamentos dos Estados para a saúde. Estará na hora de repensar isso e colocar a saúde mental num outro patamar de importância? Por todas as razões, até já evocadas aqui pelo Sr. Bastonário, claro. Pelo menos de haver um investimento maior, haver uma acessibilidade maior, das pessoas de facto terem acesso e uma melhoria da sua saúde psicológica, naquilo que é prevenção também, portanto, falávamos, não tem a ver só com a instalação da doença, mas prevenirmos, a questão da literacia para a saúde, muitas vezes as pessoas, e eu posso falar, recorrem ao serviço de urgência por uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, porque não sabem reconhecer quais são os sinais da ansiedade e não sabem de facto o que é que se está a passar com elas. Portanto, eu acho que todo este trabalho é preciso. Aliás, o Dia Mundial da Saúde Mental, a Organização Mundial de Saúde, este ano foi esse o tema, não é? Que deveria haver de facto um maior investimento dos Ministérios da Saúde, portanto, da tutela, no acesso que é aquilo à saúde mental. Doutor Francisco, quais são as principais preocupações dos psicólogos nesta altura da pandemia da Covid-19? Muitas delas são comuns à das outras pessoas, não é? Porque nós, antes de mais, somos pessoas e, portanto, estamos a passar também por esta crise pandémica. Também nós precisamos de cuidar de nós próprios, também nós temos dificuldades e dúvidas e incertezas relativamente ao trabalho. Muitos dos nossos colegas têm situações, já tinham antes da crise, de precariedade. Portanto, o que nós temos, independentemente de ser verdade que tem havido um crescimento da procura dos nossos serviços, a todos os níveis, portanto, do ponto de vista institucional, com contratações diversas, mas também de prestação de serviços variadas e, portanto, os consultórios privados, de forma geral também, isso tem acontecido, é verdade, mas estes são tempos para todos, também para nós, de incerteza, de se olhar para a frente e não saber como é que isto vai ser. A economia, estando afetada, afeta toda a gente, portanto não há, pode afetar mais uns que outros, como sempre também, não é? Portanto o que nós podemos tentar todos fazer é, uma vez que nós estamos naquele grupo de profissionais que neste momento está a ser muito, as pessoas estão a necessitar muito da nossa intervenção, podemos eventualmente não sentir tanto proporcionalmente como outros esse impacto. Mas é difícil que num contexto que é um contexto de queda dos indicadores económicos, que nós também não tenhamos consequências disso e que, portanto, para além do medo que toda a gente sente, mais ou menos relativamente à própria epidemia, seja por si, seja pelos seus, e isso afetará necessariamente, olha, a mim afeta-me, portanto, não vejo que isso não afete, os outros colegas também, certamente, e portanto isso é uma dificuldade acrescida para o tipo de trabalho que nós temos que ter. Daí nós temos criado esse tipo de espaço também para partilha, para tentar estimular a que acontecendo isso, possa haver mais rede para as situações que eventualmente surjam possam ser mais difíceis. E temos uma atenção muito personalizada que já vinha a ser construída de antes, mas que durante esta crise tem ido muito aos limites, ou seja, nós apreciamos cada situação em si, se existirem membros que estejam a passar por mais alguma dificuldade, esses casos são analisados um a um, muito personalizadamente, para ver que tipo de solução é que pode ser dada. Portanto, isso tem acontecido felizmente pouco,
muito pouco, o que é um bom indicador, julgo eu. Temos outros indicadores que também são positivos nesse sentido, mas eu diria que a principal preocupação é essa. Acho que os psicólogos e as psicólogas nestes momentos ainda têm muito mais vontade de dar, estão muito disponíveis para rapidamente se porem ao trabalho. Na esmagadora maioria das situações dificilmente se escondem, portanto são profissionais que querem enfrentar a situação. Agora, toda a gente tem o seu medo, e este desgaste do tempo a passar com estas limitações causadas pelo distanciamento físico, que em alguns casos pode se tornar também um distanciamento mais social, mas pelo menos o distanciamento físico existe, e esse distanciamento físico tem consequências só por si, porque nós somos seres que precisam muito do contacto também, do contacto físico, precisam muito também do contacto social, que pode ser sem contacto físico, mas mais complexo, como se sabe, mas pode, e temos que tentar garantir, mas a verdade é que isto é difícil também para nós, porque temos que estabelecer relações de ajuda para as quais temos que ter a disponibilidade mental necessária para o poder fazer nas melhores condições. E pronto, e por isso também estamos aqui sempre a tentar fornecer ferramentas, recomendações aos profissionais. Ainda agora saíram recomendações por causa da supervisão e da intervisão, precisamente para estimular boas práticas nesta área, enfim, mas é bom que tenhamos consciência que ainda temos uns meses pela frente disto pelo menos, e que quanto mais tempo passar, maior será o desgaste para todos. E como lidar com isso, com estes próximos tempos, Emanuela Lopes? Estamos já perto do final desta conversa, podemos deixar algumas dicas, algumas sugestões para quem nos vê nesta tarde sobre como lidar com os próximos tempos, agora que também há aí a esperança de uma vacina que nos tranquiliza, de certa forma. Isso também foi uma notícia, uma boa notícia, que algumas pessoas já começam a falar sobre isso. Nós temos vindo a falar muito dessas estratégias, dessas dicas. Aliás, no último programa falámos muito sobre isso, na identificação dos sintomas, do que é que as pessoas estão a sentir, que é normal nesta fase estarem a sentir mais irritadas, mais cansadas, mais tristes, portanto identificar isso. E de facto é normal sentirmos isso, e tem que cuidar delas, precisamente como o Sr. Bastonário falou, em relação a nós pessoas, a nós psicólogos, em relação a todas as pessoas iguais, como nós tínhamos de facto referido. Eu costumo dizer a toda a gente que sejam situações que sejam execuíveis, portanto fazíveis, que no momento possam fazer. Estamos a falar de coisas simples e que não há propriamente uma receita, como ouvir música ou ver televisão, portanto tudo o que sejam atividades prazerosas e do bem-estar psicológico. A questão do distanciamento social, portanto as pessoas manterem-se em contacto, ligar, muito importante isso. Eu gostava mesmo em termos só de reta final, de reforçar, e pelo menos eu não sei se o Sr. Bastonário tem um bocadinho essa ideia, aquilo que eu vou sentindo é que de alguma forma as pessoas acham que vão tendo estas medidas preventivas das normas e das regras que nos são chegadas pelas autoridades de saúde, mas pelo menos aqui no Conselho, uma vez que estamos a falar de famílias alargadas, são famílias numerosas, ainda se privilegia muito esta ligação interfamiliar, portanto ainda há muitos almoços na casa da mãe, ainda há muitos jantares na casa da mãe, o sábado e o domingo os netos, e aquilo que temos conhecimento é que de facto há alguma contágios intrafamiliares, portanto nunca é demais falarmos sobre isso. Nós falamos também muito nisto em consulta, tenho tido muita curiosidade em perceber isso e até estudar um bocadinho esta percepção do risco, que também tem muito a ver com a comunicação, que muitas vezes as pessoas dizem que está a ser eficaz da forma como nos está a chegar, agora é, agora não é, sim, não, será, não será tão grave quanto isso, vamos ficar todos doentes e vamos, portanto às vezes também ouvimos um bocadinho isso, portanto nunca é demais nesta altura as pessoas protegerem-se, e estas questões intrafamiliares, sobretudo aqui, esta é a altura de darmos um passo atrás neste tipo de situações e de facto olharmos por nós. Doutor Francisco, quer deixar-nos também uma mensagem no final desta edição do Consultório Aberto, uma mensagem para quem nos vê nesta altura?
Eu julgo que o mais importante é nós olharmos para a frente com alguma esperança, mas com uma esperança que tem que ser realista, tem que se perceber que não temos ainda muitas certezas, e, portanto, é difícil aliviar essas sensações que derivam da incerteza e da falta de controle que sentimos pela situação. Ela é totalmente real e devemos aceitar que não controlamos muitas das coisas, mas que podemos controlar algumas. E se tivermos cada vez mais a consciência que podemos controlar algumas coisas, certamente nos sentiremos melhor dentro do contexto. E isso significa o quê? Significa que nós controlamos os nossos comportamentos. Os comportamentos que nos estão a ser pedidos para controlar, nós controlamos. É um contributo. E é um contributo que depende de nós, e sabermos que quando garantimos o tal afastamento físico, quando garantimos que temos uma higiene das nossas mãos, quando garantimos que usamos máscara sempre que possível e necessário, nós estamos a cumprir já com algumas das principais medidas, e isso só teve que ver com a nossa ação. Nós controlamos algumas coisas, realmente. Depois, há uma contingência que é gerada pelo confinamento e por este maior afastamento que deixa marcas. Há uma limitação, há uma restrição da nossa liberdade. Estamos juntos nisso, não há aqui gente que não esteja sujeita a isso, estamos juntos, partilhamos isto entre todos. E é difícil. E cansa. É bastante desgastante, cansa, e toda a gente tem esse direito de se sentir cansados com o que está a passar. E é importante que não se pense o contrário. É importante evitar muito as verbalizações, as autoverbalizações de eu não posso me sentir cansado, isto eu tenho que seguir. Isso pode parecer interessante à primeira vista, mas a verdade é que isso pode fazer simplesmente com que se esconda o que se está a passar, com que se ignore sinais de alerta. E ignorar os sinais de alerta não significa que os sinais de alerta deixem de existir, significa simplesmente que nós deixamos de olhar para eles. E, portanto, o problema continuará a manter-se-á e provavelmente agravar-se-á com mais probabilidade, porque não estamos a fazer nada com ele. Daí eu ter começado por dizer que tínhamos que reconhecer sinais e tínhamos que aceitar, antes de mais, o que estamos a viver, e depois disso há de facto algumas coisas que devemos tentar fazer, compensar-nos. Eu acho que nós temos que nos mimar todos, nem que seja cada um a si próprio, mas temos que nos mimar, e por isso temos que ser capazes de encontrar, e isso é diferente de pessoa para pessoa, tem-me perguntado invariavelmente, já me devem ter perguntado dezenas e dezenas de vezes na comunicação social, e então o que é que eu recomendo que as pessoas façam em concreto, não é? Eu dou alguns exemplos, mas tenho o cuidado de dizer sempre que isso depende muito do que é que conforta cada um, porque eu posso gostar muito de dar ali um passeio ao ar livre junto à natureza, e é uma coisa que está demonstrada que é muito boa do ponto de vista de promoção da saúde mental, o contacto com a natureza, há muitos estudos sobre isso, mas pode haver pessoas que não gostem nada de caminhar e que isso seja um sacrifício em cima de outro. Por muito que isso lhes faça bem à saúde física, pelo menos, mas pode ser um grande sacrifício do ponto de vista psicológico. Para essas mesmas pessoas, se calhar, é o facto de poderem ver uma série ao fim do dia e poderem relaxar nisso, mas quer dizer, cada um terá que encontrar mecanismos dentro das contingências que temos para ter esse mimo, essa compensação, e com isso poder cuidar de si física, psicológica, socialmente. E os exemplos são fáceis de encontrar, se quisermos encontrar isso. Aliás, enfim, passo aqui também já a informação para quem ainda não tenha ido ver. Existem vários sites fidedignos com informação sobre saúde psicológica. Nós tivemos o cuidado de lançar informação nesta matéria e eu dava aqui 3 exemplos de sítios onde devem ir. Vão ao site da própria Ordem dos Psicólogos, que tem um separador próprio Covid-19,
com imensa documentação, coisas muito simples, ilustradas, checklists, onde podem facilmente identificar as coisas, e têm também outros 2 passos, o encontromasaída.pt, também muito importante, onde podem encontrar respostas também existentes para os seus problemas, e outra coisa ainda, que é o site Mais Produtividade. O site Mais Produtividade é um site voltado para as organizações, para as pessoas que nelas trabalham, e para os próprios psicólogos que trabalham para as empresas, e também muito importante voltado para essa área. Muito obrigado, Dr. Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, por ter participado neste programa. Obrigado. E Manuela, regressaremos na próxima semana com mais um consultório aberto. Devo dizer que recebemos algumas questões que fomos colocando aqui à conversa durante este programa e convidamos-los a enviarem-nos também as dúvidas e questões para leitor@maisguimarães.pt. Continuem a seguir-nos na nossa página no Facebook, no nosso canal no YouTube e em maisguimarães.pt. Até para a semana, Emanuela Lopes. Muito obrigado, Dr. Francisco Miranda Rodrigues. Até para a semana. Obrigado, Dr. Francisco. Obrigado.